Eu até estava brincando lá na internet. Eu falei que o tema seria a volta dos que não foram, né? Então, mas dá para fazer um estudo mesmo, né? Porque aqueles que não subiram na volta de Jesus, né, eles vão voltar para a igreja. Então a gente dá para fazer um estudo em cima disso aí mesmo, com esse tema, a volta dos que não foram, né? Vai voltar para a igreja porque não foram no arrebatamento, né? Vai voltar. Mas esse assunto nós vamos deixar para outro dia. Nós estamos falando sobre a necessidade da gente estudar a Bíblia criteriosamente, né? Estudá-la versículo por versículo, porque a falta de conhecimento, de entendimento no nosso meio é muito grande. Isso preocupa quem lidera, e preocupa também qualquer crente qualquer um que pertence ao corpo de Cristo. É preocupante, porque as pessoas, irmãos, está sendo criada na base de um evangelho triunfalista, e não cresce com as raízes ou bem arraigada. Aí fica na igreja em busca apenas de uma bênção material. É só isso. Então isso traz uma preocupação. E se nós que ensinamos a Bíblia não ensinarmos corretamente, nós vamos prestar conta do que que Deus deu para nós. Então, nesse texto, a gente vê que Deus estava irado com o povo de Israel e de Judá, justamente pela falta de conhecimento, ou pela a capacidade, não é bem a capacidade, é pelo o desmanzelo deles em relação à obra de Deus, a falta de desejo de conhecer a Deus. Então não há motivo para o crente, estar na igreja e não ter esse desejo de conhecimento de Deus, de conhecer a Bíblia Sagrada. Então não há motivo, se a nossa esperança é baseada na palavra de Deus, que é a maior revelação. Então a gente vê as pessoas muito interessadas na igreja, mas é por causa de bênção material, porque infelizmente, lideranças que têm uma boa oratória, têm enganado muita gente, dizendo que você vem para a igreja e você vai receber isso e etc. Mas a gente vê que não é verdade. Nós servimos a Deus, irmãos, em prol da nossa salvação. Servimos a Deus por amor, não é buscando de Deus, não é sugar de Deus algo, ou apenas algo para a nossa vida aqui. Óbvio que nós queremos receber aqui, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é estar com Jesus, é subir com Jesus, porque Ele disse que foi e Ele vai voltar. Então, os crentes, ou nós precisamos de aprender isso. Nós servimos a Deus porque pela gratidão dele nos ter feito filho dele. Lá no capítulo 3 da carta de João, na primeira carta, a Bíblia fala assim: filhinhos ou filhos, agora sois filhos de Deus. Olha que privilégio, agora, se é agora, porque antes nós não éramos. Então agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Ele, Jesus, se manifestar, assim nós o veremos e seremos semelhante a Ele.
Então, irmãos, Deus estava, digamos, irado por causa de Judá e Israel, porque eles desprezaram, né, o conhecimento, desprezaram o conhecimento. E hoje nós não estamos vivendo também esta apostasia. As pessoas estão desprezando o conhecimento. Muitas igrejas, ou talvez a maioria, dispensaram os cultos de ensino, por causa da falta de pessoas para eles ensinar. E quando faz os cultos, que são chamados cultos de campanha, normalmente a igreja fica superlotada. Então, irmãos, é algo errado, erradíssimo. Quando me converti, não tinha essas coisas, não tinha campanha. Não tinha campanha, né? Existia propósito, a gente fazia propósito de oração, mas essas campanhas, né? Campanha não sei de quê, irmãos, é tanto nome que inventa, que quando você liga a telinha, você fica escandalizado de tanta coisa que eles inventam para chamar a atenção do povo. E na verdade, o pessoal, eles vão como uma ovelha muda para o matadouro, vai morrendo. Então Deus falou: olha, vocês não têm mais interesse de me conhecer, por isso eu desprezei vocês. Porque, interessante, eu sempre citei esse versículo, em Oséias capítulo 6, a Bíblia fala assim no verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então, conhecer a Deus, irmãos, é algo ilimitado. Você pode viver 1000 anos, né, que você não vai falar assim: Deus, eu conheço o Senhor agora dos pés à cabeça. Deus é ilimitado. E quando nós procuramos, aqui o profeta, ele fala: olha, nós temos que conhecer a Deus e prosseguir. Irmãos, os irmãos já sabem, eu sempre digo aqui, desde quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu ainda sei muito pouco, né? E não é falta de leitura, porque nós somos leitores da Bíblia Sagrada. Mas é como Paulo diz que o poço é fundo. Paulo disse: oh, profundezas dos mistérios de Deus. Então, você ouve os ensinadores, né, com uma profundidade, às vezes o mesmo texto que 10, 20, 30, 50 usa, mas alguém usa aquele texto e traz algo do coração de Deus para o seu coração, algo que você nunca ouviu falar, porque é uma profundidade o conhecimento da palavra de Deus. Então, a Bíblia nos recomenda a prosseguir nesse conhecimento. Conheçamos e prossigamos a conhecer. Aqui no texto lido, o Senhor diz que o meu povo, ou seja, o povo de Judá e o povo de Israel estava sendo destruído. Na verdade, aqui diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aqui já fala a respeito de Israel. Israel foi destruído, foi levado cativo primeiro do que a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Os irmãos sabem que o reino foi dividido. Israel não teve nenhum rei que a Bíblia fala assim: esse rei era bom. E Judá teve reis ruins, mas a maioria era, digamos, bons ou mais ou menos. Por quê, irmãos? Judá era a tribo de Davi. Davi foi o melhor rei de Israel. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, quando houve a divisão do reino após a morte de Davi, né, que veio Salomão, e Salomão fez coisas desagradáveis a Deus, Deus permitiu que aquele reino se dividisse. Mas, digamos,
que em Judá, Deus, a Bíblia diz que Deus teve compaixão justamente por causa de Davi, porque Deus tinha prometido para Davi que na casa de Davi nunca ia faltar uma lâmpada que iluminasse o povo. Então por isso que os reis de Israel, na sua grande maioria, eram reis que tinham, digamos, um pouco de temor de Deus. Outros não, outros tinham muito temor e fizeram grandes coisas, nós vamos ver aqui. Então Israel foi levado cativo no ano 700 e qualquer coisa, pelo rei da Síria. E Judá foi levado depois por Nabucodonosor, no ano 605. Judá caiu, quer dizer, 100 anos depois. Então, Israel era um exemplo para o povo judeu, o povo de Judá, ficar atento. Mas infelizmente, irmãos, isso não aconteceu. Então, meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Na Bíblia Pentecostal, quando nesse verso 6, rejeitaste o conhecimento, olha o que o comentarista diz: a falta do conhecimento pessoal de Deus destruía os israelitas, não porque tal conhecimento se achasse fora do alcance deles. Eles tinham a lei, eles tinham os profetas, certo? Mas porque os israelitas rejeitavam deliberadamente, ou seja, conscientemente, eles não queriam ouvir a respeito da palavra, eles não queriam. Esse é um problema muito sério. E diz assim: porque os israelitas rejeitavam deliberadamente a verdade que Deus lhe revelara através dos profetas e da sua palavra escrita. Não são poucos, agora ele traz para nós aqui, não são poucos os crentes que, por não conhecerem a palavra de Deus, estão sendo destruídos pelos costumes mundanos. Não são poucos, irmãos, os crentes que estão sendo destruídos. É lamentável, mas esta é uma grande verdade. Irmãos, fizeram uma escolha deliberada. Quando a pessoa ela comete algo porque ela não sabia, ela não fez isso deliberadamente, mas quando ela faz porque é teimosa mesmo, essa pessoa, ela teima, aí o castigo é maior, irmãos. Jesus falou assim para os discípulos: olha, era bom que vocês então não tivessem me conhecido, ou conhecido a minha palavra, porque agora vocês conhecem, então agora vocês têm mais responsabilidade. A Bíblia também diz que aquele que conhecendo a vontade do seu Senhor e não fez, levará mais açoite daqueles que não fizeram a vontade do Senhor, mas eles não sabiam bem a vontade do Senhor. Então os crentes sabem, mas eles deliberadamente não querem ouvir o ensino da Bíblia. Eles não querem, irmãos, tapar os ouvidos. Agora, o porquê isso aconteceu? Justamente por falta de, a princípio, de ter o conhecimento. Para não ir, irmãos, em qualquer, a Bíblia fala para a gente não ir em qualquer vento de doutrina. Surgiu um povo no nosso meio, que normalmente sai do nosso meio, a Bíblia diz que saiu do nosso meio, que os irmãos conhecem muito bem, para poder tentar desvirtuar ou nos combater, dizendo que nós não deveríamos praticar, e chama esse evangelho que nós pregamos de um evangelho retrógrado, ou seja, um evangelho atrasado. E aí começa as grandes campanhas não sei de quê, e etc. E você passa na porta das igrejas, campanheiras, não é companheiras não, é campanheiras mesmo, de campanha. Às vezes está assim. Mas aí, irmãos, será que é isso que Deus quer?
Deus quer um povo que tem conhecimento dele. É isso que Deus precisa. Eu já disse aqui para os irmãos que Jesus mandou fazer discípulos, não é assim? Então o meu povo, Deus estava contrariado. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Eu disse aqui outro dia que existe algumas seitas que gostam de bater na nossa porta. Irmãos, eles estudam a Bíblia deles metodicamente, viu? E eles já saem a campo super preparados. Aí você vai conversar com os crentes, os nossos crentes, você vê uma diferença, uma falta de conhecimento muito grande. Sabe por quê, irmãos? É porque é o seguinte, nós temos que fazer uma análise. Olha, digamos que 90%, vamos diminuir um pouquinho, 80% tem que ter conhecimento de Bíblia, tem que ter Bíblia. Irmãos, infelizmente no nosso meio nós temos os cultos, e o culto é 1h30, aí nós temos 1 hora de louvor, e depois com as apresentações e tal, aí depois sobra 15 ou 20 minutos para a palavra. Está tudo errado, irmãos. É o contrário. Em cada culto de 1h30, no mínimo 50% desse culto tem que ser a pregação da palavra de Deus, porque a pregação da palavra edifica a nossa fé. Você vai se enchendo. Vocês viram que quando o pastor domingo, agora que ele estava pregando, eu estava aqui sentado, irmãos, a cada palavra, a cada versículo que ele citava, parece que eu ia me explodir, certo? Eu fazia assim, a mesma coisa de quando você está soltando foguete, né? Você só vê a faísca, você já fica assim, né? Então, quando você está dando relâmpago, né? Dá aquele relâmpago, você já faz assim, né? Você vai ouvir o barulho. Então ele falava o versículo, certo? Então a gente vai se enchendo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Termina o versículo para mim, irmãos. Ouvir da palavra de Deus. Então Deus falou: olha, por que vocês rejeitou o meu conhecimento? Eu vou rejeitar vocês também. O negócio é desse jeito. Então rejeita o conhecimento de Deus, aí vem o herege e leva, certo? Irmãos, como que as coisas são? Às vezes fala assim, mas eu observo assim, as pessoas, elas têm um medo de quando há uma profecia ou uma revelação, elas têm um medo de falar, porque, irmãos, está no coração das pessoas, que ela não pode tocar no ungido do Senhor. Tem esse versículo. Irmãos, a profecia, você pode julgar ela. Como? Se ela cumprir. É a melhor maneira. Então ouve a profecia, vamos esperar, né? Se ela cumprir, amém. Foi de Deus. Mas as pessoas têm um certo medo, porque já foi doutrinado de forma que, se no culto não tiver, o culto não for feito na base da revelação ou da profecia, não é culto. Irmãos, o culto tem que ser feito na base da revelação da palavra e da profecia, que é a palavra, que são a maior revelação e a maior profecia que existe, é a Bíblia Sagrada, sim ou não? Sim. É a Bíblia. Mas aí chama, né, alguém para pregar, eu fico observando. Aí começa, em vez de pregar a Bíblia, aí ele dá um versículo da Bíblia, né, e começa, inclusive até avisa, né, na rua. Alguém estará orando pelo dom da divina revelação. Não, irmão, me desculpa, mas isso aí não dá certo, não dá certo para mim, não.
Não dá certo para mim não. Alguém vai estar orando por divina revelação. Irmãos, orar pela divina revelação é pela Bíblia. Essa é a divina revelação. Não estou descrente de forma alguma da revelação e nem da profecia. Então digamos que 80%, aliás, 70% é Bíblia, deixamos lá 10%, né, para os louvores e para as demais coisas, mas vamos deixar mais tempo para a Bíblia. Mas quando não há Bíblia, o povo vai sendo destruído, certo? Porque se a Bíblia diz assim, Deus falou assim, e Jesus falou também lá para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, de toda palavra que procede da boca de Deus. O próprio Deus falou lá no capítulo 55 de Isaías: a palavra que procede da minha boca não volta vazia. Então aí, moral da história, você, digamos que você vai ficar sem alimento durante, dá para ficar durante uns 10 dias, irmão, sem comer nada? Não dá, não dá. Você vai morrer, vai ser destruído, não é assim? Vai. Então, irmãos, isso aqui é o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, é a Bíblia Sagrada. Mas aí é o seguinte, então a pessoa começa a pregar, aí para e ele começa. Teve um culto, esse culto ficou marcado na história, e não foi só, na verdade não foi só um, foi vários, mas esse ficou, digamos assim, arraigado na minha mente, porque assim eu lembro dele. Aí a irmã prega: olha, aqui tem alguém assim, assim, assim. Aí um levanta o dedo: não confirmou. Outro levanta o dedo: não, também não confirmou. Outro levanta o dedo: também não confirmou. Irmão, isso é brincadeira. Isso é brincar com as coisas de Deus. E o pior é que eu era o pastor da igreja, né? Eu falei, não dou conta, não dou conta de Jesus. E aquele desejo enorme de ir lá e pegar o microfone: não, para aí. Como algumas vezes eu me levantei: irmão, vocês acham que Deus vai revelar e vai ficar fazendo isso? Não, Deus, quando Deus quer falar, ô fulano de tal, vem aqui, olha, assim diz o Senhor, tá aí, etc. Aí é uma coisa que você sabe que foi de Deus, mas levante o dedo: não confirmou. Não, também não. Não sei, olha, passa 10, é você. Irmãos, está errado, isso é heresia, viu? Amém, irmãos? Amém. Olha aqui, Deus disse assim, primeiro aqui nesse versículo que eu li aqui, a Bíblia diz que quando a gente vai conhecendo a Deus, Ele virá. O conhecimento de Deus, Ele traz para nós a presença dEle, de Deus, certo? Ele virá como o quê? Como uma chuva seródia. Essa chuva aí está aí fora, aquela chuva constante, que tem a temporã, né, que é aquela rapidinha, fora de época, mas tem a chuva seródia, é constante, é a chuva que molha a terra. Essa chuva aí, irmãos, ela molha a terra, porque ela vai chovendo, e nessa cidade aonde é feito em cima dos morros, logo os morros se derrete. Por quê? Porque é uma chuva constante. Então o Senhor virá, ou estará constantemente sobre a nossa vida. Ele virá quando há conhecimento. Aqui diz assim, por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, quer dizer, o pastor, né? Assim vai ser o pastor. O que vai acontecer com o povo acontece com o pastor também, né? Porque o pastor deixou de ensinar. Então vai acontecer a mesma coisa. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras.
Então, irmãos, vai pagar por isso o pastor, o sacerdote, vai pagar por isso o crente também é sacerdote, a Bíblia diz, Pedro diz que nós somos sacerdotes, vai pagar por isso. Deus está dizendo, porque deixaram de olhar para o Senhor. Isaías 45, a Bíblia fala assim, no verso 6: olhai para mim, vós todos os moradores da terra, olhai para mim e sede salvos, vós todos os moradores da terra. Mas nós estamos olhando para onde, irmãos? As coisas materiais. Às vezes nós estamos olhando só para aqui, né? A Bíblia fala, Paulo diz assim, ó, pensai nas coisas que são de cima. Paulo falou, pensai nas coisas que são de cima. Mas vocês observam que os crentes estão pensando nas coisas que são de baixo. Então, o profeta diz, Deus diz através do profeta: olhai para mim, para você ser salvo. Então temos que olhar para Deus. Então aqui diz assim, olha, que Deus dará a recompensa. Então, olha, esse pessoal vai comer, mas não vai se fartar. Irmãos, quantas coisas, quantas profecias, quantas revelações que você já teve a seu respeito, e digamos que não saciou a sua fome, você está com fome ainda, porque você só está esperando naquilo ali. Mas quando você está estudando a Bíblia, você não vai se alimentando, vai enchendo, né? Não é assim? Mas quando só tem revelação lá do homem, quando só tem essas coisas, você não vai fartar nunca. Aí, hoje eu estou numa igreja, amanhã eu estou no outro, depois de amanhã novo, depois de outra igreja. Irmãos, atrás de quê? Se tivesse estudo bíblico e etc, amém, glória a Deus, né? Não, estou aprendendo a Bíblia desde quando a igreja não é herege. Mas irmãos, aí não, eu vou lá porque lá tem normalmente acontece isso, mas as irmãs me perdoam, mas é as irmãs, né? Homem até que não tem tanto não, mas tem muitos também, mas talvez é porque as irmãs são mais na igreja, né? Por isso que tem mais, né? Nossa, mas lá tem uma irmã que revela, não é assim? É verdade. Irmãos, mas eu estou dizendo o que nós estamos vivendo hoje. Eu vou lá na campanha porque lá vai ter a irmã que revela tudo. Ali no Curitiba, ali, pastor, tem uma igreja que na quarta-feira é culto de revelação. Culto de revelação. Então já só revelação. Só revelação. Só revelação. Capaz que é cheio de gente, né? Na quarta-feira é lotado. Lotado, né? Eu já fui lá várias vezes, já fui revelado lá várias vezes. Já foi revelado? Eu ia lá só para ser revelado. Eu acreditava tanto que parece que eu tinha que ir lá. Mas depois que você passou a aprender a Bíblia, do jeito que você estava aprendendo, eu nunca mais fui lá. Você nunca mais foi? Eu respeito e tudo mais, mas eu também agora eu aprendi que se Deus quer falar com a gente, não precisa da gente ir lá. Igual eu estava aqui, a irmã foi lá, falou comigo, pegou o recado de Deus, né? Não precisou de eu ir lá no Curitiba, né? E eu ia. Está vendo, irmãos? Então, aí, as pessoas para chamar a atenção, né? Para ter casa lotada. Então, né? Olha, põe a faixa. Irmãos, eu sou misericórdia. Né? Coloca a faixa lá, né? Campanha de 7 dias. Irmãos, esse negócio está cheirando muito romanismo, né? A campanha de 7 dias, a campanha dos 9 dias, a campanha não sei o quê, né? E etc. Irmãos do céu, nós os crentes, precisamos da campanha de ler a Bíblia todo dia. O Salmo 1, né? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E aí põe a faixa lá, né? Porque o homem de Deus, ou a mulher de Deus, estará orando assim e tal. Você pensa, poxa, no dia do culto, o mundo vai desabar. Irmãos de Deus, não acontece nada. Lá em São Luís de Montes Velhos, quando apareceu uma certa
denominação lá. Irmãos, eles fizeram uma propaganda, e eu ainda era novo crente assim. Eu falei, não, fechou a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tinha 1.300 crentes. E fizeram uma propaganda, uma publicidade na região e na cidade. Eu falei assim, ó, fechou. Irmãos, mas você pensava, você ficava com medo de ficar em São Luís de Montes Belos, vai afundar tudo. E nos primeiros dias, irmãos, mas não cabia o povo. Eu falei, Jesus de Nazaré. Irmãos, aqui